Oi, gente! Agora com a nossa aula de ciências, porque hoje é uma quinta-feira, então vamos continuar com o nosso módulo 3, certo? No capítulo 6, olha só, iniciando o capítulo 6 hoje, que vamos falar sobre a luz, ok? Então vamos lá. Eu sempre peço que vocês abram as duas páginas assim, porque uma página completa a outra numa imagem só. Certo? Então vamos lá. Era uma vez, e muitas histórias começam com essas palavras, e são contadas de várias maneiras. O teatro de sombras também tem a própria maneira de narrar uma história. Quanto às sombras, elas não existem somente nesse tipo de teatro. Se andarmos sob a luz do sol, seja por onde for, haverá uma sombra seguindo nossos passos. Esse evento está relacionado à luz. Aqui, gente, é uma imagem do Teatro de Sombras na Indonésia. Essa foto foi tirada em 2016. Você já assistiu o Teatro de Sombras, hein? E como você acha que é feito um teatro de sombras, certo? Veja aí, nós sabemos que em muitas situações do dia a dia, nós podemos observar a nossa sombra andando, né? A sombra de uma árvore, nós podemos observar as sombras de alguns objetos, certo? Andando pela rua, a sombra de algo que está no poste, né? Alguma coisa que está na árvore, ok? Então agora, seguindo lá na página 186, vamos falar sobre a luz em nosso cotidiano. Então, lá na página 186, tem uma fotografia, o que nós observamos aqui, um show de um cantor brasileiro na cidade de São Paulo, e essa foto foi tirada em 2016. Observando essa foto, eu quero fazer uma pergunta. O que você identifica mais facilmente na imagem e por quê? O que você, quando olha para essa fotografia, de imediatamente você vê o quê? O cantor, não é? Então, o que deve ser feito para que uma pessoa na plateia veja detalhadamente todos os elementos do palco? Ou seja, a plateia é quem está assistindo o show. E o que deve ser feito para que quem está assistindo o show veja os detalhes do que acontece lá no palco? Alguém respondeu que precisa de luz no palco, né? Luz sobre o cantor, sobre o artista, para poder destacar o show, destacar quem está cantando, quem está atuando, no caso aqui o cantor que está cantando. Então, acertou. É preciso, gente, que a luz seja direcionada para quem está no palco e para alguns elementos do palco. Por exemplo, se for uma peça de teatro, se tiver uma mesa, se tiver um sofá, se tiver algum elemento a mais no palco, então a luz vai ser direcionada para aquele objeto ou para aquelas pessoas que estão ali no palco, para que a plateia, quem está assistindo o show ou a peça de teatro, possa observar melhor os detalhes, ok? Então, seguindo, a luz é muito importante em nosso cotidiano, pois nos permite enxergar o que está ao nosso redor. Durante o dia, nós podemos aproveitar a luz solar para iluminar os ambientes da residência, tudo que nós temos em casa, por exemplo, o que contribui para a economia de energia elétrica. Ou seja, se você tem na sua casa um cômodo, uma parte da sua casa que não tem uma janela, totalmente fechado, não tem um telhado transparente, uma telha ou duas que possa iluminar, você vai ter que acender a luz. E isso vai fazer com que você gaste energia elétrica. Então, o ideal seria que tivesse janelas ou então aberturas na parede ou no teto para que você possa enxergar, ou seja, com a luz do sol, tá bom? Então, durante a noite ou mesmo durante o dia em ambientes fechados, como eu acabei de falar, geralmente é necessário usar iluminação artificial, como
lâmpadas elétricas, né, a fim de enxergarmos o que está ao nosso redor. Até uma vela é uma iluminação artificial, porque a natural é aquela que vem do sol, da luz solar, ok? Considerando tudo isso, nós podemos concluir que o sentido da visão está diretamente relacionado à luz. Vocês estão vendo aí a foto de uma menina que está estudando com uma luminária que está direcionando a luz para o livro que ela está lendo. Então, quando não é possível aproveitar a luz do sol, nós temos de usar a luz emitida por lâmpadas elétricas para enxergarmos o ambiente, ok? Seguindo agora lá na página 187, nós vamos falar sobre as fontes de luz. A luz que observamos nos ambientes podem ser emitidas por diferentes fontes. Nós temos as fontes de luz naturais, que existem naturalmente no ambiente, já as fontes de luz artificiais são produzidas pelo ser humano. Então aqui nós temos, olha só, ele pede que você, para cada fotografia abaixo, escreva se a fonte de luz é artificial ou natural, ok? Então nós temos a imagem A, vou colocar aqui embaixo, tá? Separa aqui. Então, na imagem A, nós temos uma fonte de luz natural ou artificial. Tem aí a legenda da foto. Olha, sol iluminando um parque em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e essa foto foi tirada em 2016. Essa fonte é natural. É o sol iluminando, ok? Então, temos agora a imagem B. Na imagem B, o que nós temos? Tem aí na legenda uma rua iluminada por lâmpadas elétricas dos postes e pelos faróis dos automóveis, em Londrina, Paraná, e essa foto foi tirada em 2016. Então, na B, você vai colocar o que? A luz é natural ou artificial? Está dizendo que a rua está iluminada por lâmpadas elétricas, então é artificial. Artificial. Ok? Temos agora a letra C, certo? Que está escrito na legenda. Olha só a imagem C. Garrafas PET com água sendo utilizadas para iluminar o ambiente em Lagoa Santa, em Minas Gerais. E essa foto foi tirada em 2015. Gente, essa fonte de luz, ela é natural, ok? Eles usam uma garrafa PET, eles usaram aqui uma garrafa PET, tá? Para iluminar o ambiente, certo? Na 4 diz assim, qual fonte de luz está sendo utilizada no ambiente mostrado na fotografia C? A fonte de luz aqui, no caso, é a garrafa PET, tá? Que está sendo iluminada pela luz do sol. Então, a fonte aí é a luz solar. E na 5 diz o seguinte, para você, soluções como a apresentada na fotografia C são importantes para a sociedade, para o ambiente? Sim, gente. Quanto mais nós usarmos a fonte de luz natural, que é a luz do sol, então melhor, porque aí nós economizamos energia elétrica. E quanto mais economizarmos, melhor para o ambiente, ok? Então, seguindo agora lá na página 188, nós temos uma atividade. Diz o seguinte, Maria Clara e Pedro são vizinhos. As cenas abaixo ocorreram no mesmo dia e no mesmo horário. Então, você vai observar, olha só, na gravura A, nós temos a Maria Clara fazendo a tarefa de casa com a luz acesa. Na fotografia B, na imagem B, que não é uma fotografia, é um desenho, temos Pedro brincando em casa com seu amigo e nós estamos vendo aí que a janela está aberta, ok? E está entrando aí a luz solar.
E ele pergunta em qual cena nós podemos dizer que há desperdício de energia elétrica e justifique. Justifique quer dizer diga por quê. Então, na cena A está acontecendo um desperdício de energia elétrica. Porque durante o dia é mais adequado aproveitar a luz solar, né? E economizar energia elétrica. E na cena A Maria Clara, eu acho que ela deixou aí para fazer a atividade à noite, né? E por isso, olha aí, além dela estar usando a lâmpada do quarto, ela ainda está com uma luminária focando aí o livro, certo? E então, muito desperdício de energia elétrica. Na questão 2, diz o seguinte: durante parte do século XIX, a iluminação das ruas e avenidas eram feitas por lampiões. Os acendedores de lampião eram os profissionais que acendiam os lampiões no fim do dia e os apagavam ao amanhecer. No Brasil, somente por volta de 1879, a iluminação pública passou a ser feita com energia elétrica, sendo o Rio de Janeiro a primeira cidade a recebê-la. Então, nessa época em que não havia energia elétrica, havia essa profissão de acendedor de lampião. Eram homens que passavam pelas ruas acendendo os lampiões. O lampião, antes tinha o quê? Um querosene, um óleo, dentro de um recipiente com um pavio, e ele ia lá acendia, como se fosse uma lamparina, certo? Uma vela, tá bom? Então, ele tinha que passar acendendo e depois, quase amanhecendo, ele tinha que passar e apagava os lampiões. Essa era a função dele. Mas a pergunta aqui é o seguinte: quando aceso, o lampião, ele é uma fonte de luz artificial ou natural? Pense, responda e justifique. Então, é uma fonte de luz artificial. Aí você vai pensar, tia, mas não é elétrica. Eu pensei que só a elétrica fosse artificial. Não, gente. No caso aí, não é elétrica, mas ela está sendo produzida pelo ser humano. Ele foi lá, colocou o óleo ou o querosene, teve que ter um fósforo para poder acender. Então, tudo isso artificialmente, ok? Então, é uma fonte de luz artificial, por quê? Pois é produzida pelo ser humano. Então, essa é a resposta correta, tá bom? Na B, ele pede que você comente com os colegas a importância dos profissionais conhecidos como acendedores de lampiões. Tem aí uma foto, nessa foto tem a legenda. É um acendedor de lampiões no Rio de Janeiro, no final do século XIX. Então, qual é a importância, gente, desses profissionais? Na época, eles eram muito importantes. Já pensou? O acendedor da rua Maria Tomásia, por exemplo, ele ficou doente. Então, imediatamente tinham que arranjar um substituto, porque o acendedor da rua Maria Tomásia, ele ia lá todo dia acender todos os lampiões da rua Maria Tomásia. Então, imagina aí a importância, certo? Se por acaso algum falecesse, teriam que colocar um substituto imediatamente, porque senão a rua ia ficar às escuras. Então, muito importante a profissão deles naquela época, em que não existia ainda a energia elétrica. Ok? Gente, encerramos aqui hoje a nossa aula de ciências e bye, até a próxima. Tchau, tchau.